Graça, paz e amor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sou Luiz Carvalho, canal Aprofundando em Deus, e hoje vamos falar sobre Números 24, gente, algo extraordinário, sensacional, gente, esse capítulo aqui. O que acontece? Um homem que foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus termina profetizando bênçãos e mais, anunciando o próprio Messias. Isso mesmo, gente, Jesus está presente aqui como nunca em Números 24. O Espírito de Deus ele vai vir sobre Balaão e ele vai falar palavras de verdades eternas que atravessam o tempo, que chegam até Jesus, ou seja, esse capítulo aqui é sobre olhos espirituais abertos, é sobre bênçãos que o inimigo não pode deter e sobre a fidelidade de Deus com aquele que ele escolheu. Será que Deus te escolheu? Se ele escolheu, ele é fiel com você até o fim. Então, antes da gente começar, a gente já se inscreve no nosso canal. Todo dia tem conteúdo aqui prático. É a Bíblia, independente se é Antigo, se é Novo Testamento, mas a Bíblia aplicada para a sua vida. Então se inscreva, compartilha, comenta aqui também, já prepara o seu comentário. E lembra também, todos os dias tem o 5 AM, onde a gente estuda aqui a Palavra de Deus. Estamos estudando agora o livro de Números, estudamos também Provérbios. Lá a gente ora, confessa pecado, agradece, faz amizades. É uma bênção. Hoje eu estive lá e foi maravilhoso. Bom, vamos lá. Nos capítulos anteriores, Balaque tentou por três vezes fazer com que o profeta Balaão amaldiçoasse Israel. Mas todas as vezes Deus transformou a maldição que ele queria em bênção. E agora, em Números 24, Balaão já entendeu, pegou o código, falou, não adianta lutar contra os escolhidos de Deus, contra a verdade de Deus. Eu até selecionei uma fala aqui no versículo 1 muito interessante, ó. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, ele não reconheceu a magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. E aí a Bíblia diz depois aqui no versículo seguinte, na metade do versículo seguinte, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Olha que interessante, quando você entende a vontade de Deus, o Espírito dele vem sobre vocês. Então, pela primeira vez, Balaão agora ele vai falar sobre uma verdadeira inspiração do Espírito Santo. Ele levanta os olhos e agora tem a visão aberta. Ele vê Israel acampado por tribos e a glória do Senhor enche ele de temor e de reverência. Então a importância da gente se voltar sempre para Deus. E aí vou ler para vocês aqui nos versículos 5 e 6 esse testemunho, essa declaração que é algo muito ousado e também muito poético. Achei lindíssimo aqui essas palavras de Balaão. Que está assim, ó. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Então ele vê o povo de Deus como um jardim regado, um jardim cheio de vida, ele vê muita beleza, ele vê prosperidade. Isso é o quê? Isso é o retrato do que Deus faz com todos aqueles que andam debaixo da sua aliança, debaixo da tua palavra, debaixo dos seus preceitos. E ele continua, ele vai além. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam os seus ossos com as suas flechas, os atravessam. Isso aqui está no versículo 8. Então, o que Balaão está vendo é Israel como uma nação invencível, né? Um boi selvagem. Mas não porque ela fosse perfeita, a gente já viu vários problemas na tribo de Israel, mas porque ela era escolhida, ela era guardada pelo Senhor, guardada pelo Altíssimo, a mão do Todo-Poderoso sustentava. E aí então, seguindo Balaão, ele vai além do presente, ele ainda olha para o futuro e vê o quê? Vê Cristo, gente. Olha aqui, eu vou ler para vocês uma das profecias messiânicas mais claras sobre Jesus, sobre a primeira vinda de Jesus que está no Antigo Testamento. E está aqui no versículo 17. Então até chamo você agora, pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia e vamos ler junto aqui o versículo 17, que está assim. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Então essa estrela de Jacó, como está falando aqui, é Jesus Cristo. É Jesus, o rei prometido. Porque séculos depois, isso aqui foi escrito em 1440 a.C., os magos do Oriente, eles veriam uma estrela e seguiriam até Belém, como está lá em Mateus 2:2. Os magos viram o cumprimento exato dessa profecia, assim como está acontecendo aqui, foi o que aconteceu realmente 1500 anos depois. O cetro que ele cita aqui
É o centro da autoridade real, né? Que Cristo é o Rei dos Reis, aquele que reina não só sobre Israel, mas sobre todas as nações, reina sobre tudo. A gente viu, quando a gente estudou Esther, né? O cetro do rei, quando ele levantou e permitiu que Esther falasse. Então, cetro é autoridade, é reinado. Então, mesmo um profeta que não era judeu, não era israelita, mas movido pelo Espírito, ele reconheceu que Deus levantaria um Messias, um Salvador eterno. Então, gente, é isso que eu separei em Números 24. É um capítulo que ensina a gente que Deus ele pode usar quem que ele quiser para cumprir os seus propósitos. Né? Até Balaão, que começou com o coração dividido, né? Entre encantamentos, entre desejos materiais, acabou sendo boca de Deus no final e tomou rumo. Aqui também a gente aprende que quando Deus decide abençoar alguém, ninguém pode desfazer. Não adianta Balaque tentou manipular o profeta e tal, oferecer, mas Deus estava ali protegendo o seu povo através das palavras de Balaão. E a verdadeira visão, ela vem quando o Espírito Santo abre os olhos. Então, Balaão só viu claramente tudo quando ele parou de buscar as coisas da terra e olhou para o céu, olhou para Deus. E aí ele viu no deserto, teve aquela visão maravilhosa que a gente leu aqui para vocês. Então, esse capítulo a gente aprende sobre isso, é a fidelidade de Deus. Deus é fiel às suas promessas. Não adianta, o inimigo pode tentar, mas se Deus falou, Deus vai cumprir. Né? Claro que é importante a gente orar e vigiar. Balaão começou tentando agradar homens, só que terminou agradando e falando uma das maiores verdades, que é profetizando o nascimento do Messias. Então, se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para eu ver o seu propósito na minha vida. E lembra, amanhã, 5 horas da manhã, tem o nosso 5 AM. Compartilha esse vídeo com as pessoas. Eu quero orar sobre isso na sua vida. Senhor, abre os nossos olhos, Paizinho. Nós repreendemos qualquer espírito de cegueira. Abre os nossos olhos para ver a Tua palavra, para ver a Tua vontade, para ver o Seu propósito nas nossas vidas, Paizinho. Que nós sejamos menos carnais, que nós tenhamos menos ganância, Paizinho, e mais desejo pelo Senhor, pela Tua presença, Pai. Arranque de nós, Paizinho, todo espírito de ganância, de cobiça, que nos impede, Paizinho, de enxergar a Tua vontade. Abre os nossos olhos para a gente enxergar o que a gente precisa enxergar. Abre os nossos ouvidos, Paizinho. Limpa os nossos ouvidos para escutarmos o que precisamos escutar, Paizinho. Libera a nossa boca para a gente falar aquilo que precisa ser falado, assim como o profeta Balaão falou, expressou e abençoou o teu povo, Paizinho. É isso que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe.